Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento. Eu convido você a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo. Respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você. E essa noite de sono você vai dormir ouvindo os 10 salmos mais poderosos do mundo. E quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos, sem perceber, você está clamando e chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua noite de sono. Desta forma, quando você despertar, coisas incríveis podem acontecer com você. Você precisa deixar a sua mente limpa para ter o seu coração em paz, pois somente assim você poderá perceber o agir de Deus de modo poderoso em sua vida. Enquanto você dorme, Deus está lutando por você essas batalhas. Então durma esta noite ouvindo as palavras santas dos salmos e cânticos, e uma bênção muito especial chegará a você quando você menos esperar. E durma em paz, sabendo que sua vida está nas mãos do Criador. Então deixe as palavras penetrarem sua alma. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, e Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Salmo 27. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, e não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, e Ele me guardará no seu templo e colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo, e eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar e quando eu te chamar. Tenha compaixão de mim e responda-me. Tu dissestes: venha me adorar, e eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeite este teu servo. Ó Deus, meu libertador, Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes e não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmo 34. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor está nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e
se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. E eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu, e Ele livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram, e eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, ó Senhor, me ouviu e Ele livrou as minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem mal e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as aflições. E Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas, e Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades, e aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmo 51. Ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que ele havia cometido com Betseba. Por causa do seu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, e enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco ou mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outras vezes os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de animais, que animais sejam queimados como oferta para ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói um novo, as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no altar. Salmo 55. Ao regente do coro para instrumentos de cordas, ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde,
As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos e a perseguição dos maus me esmaga. E eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-as de crime e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. E não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e meu amigo íntimo. Conversávamos em toda a liberdade e íamos juntos adorar o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, ó Senhor, pedindo ajuda e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e Ele me ouve. Ele me faz são e salvo, de volta das batalhas em que luto contra os meus inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar a vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras deles eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará, e Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos, e eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Salmo 91. A pessoa que procura segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, e Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo, e você não terá medo dos perigos da noite e nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão e nem nos males que matam no meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará à tua casa. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou eu o seu Salvador. Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre-se que o Senhor é Deus.
Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Salmo 91. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao teu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo e Ele protegerá a sua família. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos do soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu guardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. E eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua presença em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. E Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os pecados. Senhor Deus, abençoe essa pessoa que está agora ouvindo a minha voz. Conceda a ela uma noite maravilhosa e um sono reparador. E pela manhã, ao acordar, que ela sinta todo o seu amor, todo o seu poder e toda a sua proteção. Que as suas bênçãos a alcancem de forma plena e que a sua vida seja uma inspiração e testemunho para todos à sua volta. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém.